Muito bem, meus caros, estamos aqui para um novo vídeo. E antes de falar sobre o tema de hoje, vocês sabem que desde a semana passada eu abri inscrições para 2 dos meus cursos, o Bases da Criação Literária e o Conto, Teoria e Prática. E como eu tenho feito nos últimos vídeos, vou deixar aqui na descrição da página o link que vocês podem visitar para conhecer os temas das aulas e ver todas as outras informações. Mas lembrando que só neste semestre eu estou oferecendo um desconto de quase 30% para quem se inscrever nos 2 cursos. E a inscrição garante o acesso ilimitado aos 2 cursos. Bom, mas o vídeo de hoje é uma resposta a uma amiga que gosta muito de ler, que assiste a todos os vídeos do canal e que me pediu que eu falasse sobre o meu método de leitura, sobre como eu faço as minhas leituras. Bom, vejam, para mim, uma leitura é sempre uma forma de diálogo. Eu nunca leio como se o texto fosse um mandamento ou um conjunto de leis. E eu também não leio só para contestar o autor. Isso são 2 formas burras de ler. Eu leio para dialogar, para refletir a respeito daquilo que o meu interlocutor fala. Então, eu respeito o autor, claro, mas não é aquele respeito, que nós devotamos às coisas sagradas, a Deus. Eu respeito o autor como homem, como um meu semelhante. Não importa quem ele seja, pode ser um gênio ou pode ser um completo desconhecido. E eu ajo assim porque eu parto do princípio de que, se ele escreveu e publicou, então é porque ele tem um desejo sincero de diálogo. De maneira que eu procuro corresponder à expectativa do escritor e dialogo, converso com ele. E muitas vezes é uma conversa proveitosa. Agora, às vezes, quando eu percebo que o texto está aquém do que eu esperava, ou as minhas discordâncias são imensas, ou eu percebo que o autor está tentando me enganar com um discursinho rebuscado, mas vazio, então é claro que o diálogo termina. A leitura continua, mas aquela base de confiança que eu havia estabelecido no início da leitura, bom, ela se quebra. Eu avanço na leitura, eu insisto, mas percebendo que ali só tem discurso, só tem uma retórica, muitas vezes descolada da realidade. Ou é só uma tentativa de catequese, de convencimento a qualquer custo. Nesses casos, para mim, é como se o autor se recusasse ao diálogo. Ou seja, se o próprio autor não quer me convencer pela inteligência, mas só usando um texto que esconde a sua verdadeira intenção, então é impossível continuar dando um crédito de confiança. Mas o meu primeiro gesto é sempre de procurar sinceramente o diálogo. Por outro lado, a leitura é um aprendizado constante, mesmo quando essa relação de confiança se quebra. Na verdade, a leitura é uma conquista permanente, porque eu sinto que a cada novo livro, quando eu começo um novo livro, eu preciso vencer algumas barreiras. Vejam, cada autor tem um estilo diferente, tem um vocabulário pessoal, tem ideias diferentes e articula, ordena, organiza essas ideias de forma nova, de forma diferente daquela utilizada pelos autores que eu já conheço.
É claro que aos 60 anos eu me sinto um leitor preparado, treinado, experimentado, né? Mas as primeiras páginas de um novo livro servem para eu decifrar a forma nova, o ritmo novo, né? Então, de maneira intuitiva, digamos que eu preparo a minha atenção, eu intensifico a minha atenção até que ela se habitue com esse novo interlocutor. Mas algumas vezes acontece que eu não me adapto, né, ao ritmo da frase, à forma com que o autor expõe as ideias, ou que ele narra a história, né? E nesses casos, se não é uma leitura obrigatória, né, para uma pesquisa, para um trabalho, então eu deixo o livro de lado, né, e penso assim, bom, depois, né, depois, outro dia, outra hora, eu pego esse livro. Mas quando eu era jovem, eu sentia um pouco de culpa por fazer isso, né? Como se eu estivesse aí sendo preguiçoso, né? Ou como se eu não estivesse me esforçando de maneira sincera. Mas depois eu abandonei essa bobagem, porque tem certos livros que não são para aquele momento, né? E isso não tem uma explicação. É uma questão de tempo, de estado de ânimo, né? Enfim. E eu faço isso, quando é possível, né, também para respeitar o que a leitura representa para mim, né? Por quê? Porque desde a minha infância, a leitura sempre representou a conquista de uma vida que era somente minha, né? Quer dizer, eu sabia que quando eu abrisse um livro, eu tinha um encontro pessoal, não com algumas ideias, mas com uma pessoa, né? E é isso que continua acontecendo até hoje. Eu abro um livro e sei que não são só palavras, não é só texto, né? Mas é uma pessoa que está ali, né? Bom, ela pode até tentar me enganar às vezes, mas continua sendo um encontro pessoal, né? E nunca, nunca só ideias ou só palavras. E se é um encontro com uma pessoa, então não é uma receita que eu posso aplicar para todos os livros, né? Aplicar e conseguir sempre o mesmo resultado. Isso é impossível, porque cada autor pede uma forma de atenção diferente, né? E o meu objetivo também muda a cada leitura, né? E quanto melhor o livro, claro, mais impossível é absorver tudo o que ele diz, né? E mesmo quando eu leio ficção, é assim. Eu posso começar a ler um romance e ser, digamos que, hipnotizado pela voz do narrador, né? Posso colocar o próprio protagonista em segundo plano na minha atenção. Mas eu sempre preciso vencer esse tipo de hipnose, né? Então eu luto comigo mesmo para prestar atenção a todos os elementos que compõem o romance. E essas experiências, elas variam de autor para autor, de livro para livro, né? De forma que ler, para mim, não é aplicar uma receita, né? Quer dizer, uma série de passos que você repete e tudo dá certo. Tudo dá certo, né? Nunca foi assim. É por isso que eu desconfio muito dessas regrinhas, né? Quer dizer, eu desconfio das técnicas de leitura, né? Eu, inclusive, cheguei a aprender leitura dinâmica, né? E é muito fácil, né? Mas esse tipo de técnica eu uso assim em textos banais, né? Reportagens, um editorial de jornal, uma matériazinha aí em qualquer mídia. Na verdade, esses textos a gente não lê, né? Esses textos a gente escaneia a página, né? Agora, com uma leitura séria, seria um crime fazer uma leitura dinâmica, né? E eu também me recuso a estabelecer metas, tá? Como se a leitura fosse um esporte. Eu não tenho metas. O que eu tenho é uma biblioteca que não para de crescer,
e também se renova. Né? Se renova. E ela se renova por quê? Porque de tempos em tempos eu me desfaço de uma série de livros. Tá? Eles se tornam desnecessários para mim, ou o meu interesse diminui. Né? Enfim, mas não há metas, não há um número determinado de livros que eu preciso ler todo ano. Né? Não. O que existe são os livros que eu quero ler. Né? Os livros pelos quais eu sou apaixonado, os livros que são referências importantes para mim, né? Os livros aos quais eu retorno sempre. A leitura, para mim, não é uma corrida com obstáculos, não é uma prova de velocidade. Se eu tivesse de criar uma imagem para definir o que é a leitura, né, eu diria que ela é um exercício de espeleologia. Né? Sabe, penetrar em cavernas, estudar cavernas. E isso você não faz correndo. Né? Não, você entra passo a passo. Você tenta reunir todos os recursos de que você pode dispor e vai, então, penetrando na escuridão. Né? E vai, aos poucos, iluminando aquela profundidade toda. Né? Inclusive porque muitos livros são como cavernas que têm corredores, e esses corredores se bifurcam, e depois se bifurcam novamente. Né? E você tem que fazer escolhas, você não consegue ver tudo numa única visita. É claro que, à medida que eu avanço na minha aprendizagem, eu leio com maior facilidade. Mas sempre vão existir autores que estão acima de mim. E isso é ótimo, né? Porque são eles que vão fazer com que eu seja melhor do que o que eu sou hoje. Né? Na verdade, se eu tivesse de dar uma recomendação importante a respeito da leitura, seria exatamente essa. Né? A de que nós devemos nos esforçar para ler o que parece ser mais difícil, aquilo que dá mais medo, o que parece estar muito longe da gente. Né? Então, quando eu tinha 20 anos, por exemplo, eu achava que ler a Divina Comédia, do Dante Alighieri, era como escalar uma montanha. Né? Mas eu pensei comigo mesmo. Né? E eu disse, bom, mas se é uma montanha, então eu tenho de subir. Vai ser difícil, mas é Dante. Né? Esse cara renovou a língua italiana. Né? Ele não é só um poeta, não. Esse cara mudou toda uma cultura. Então eu preciso ler. Né? Eu preciso ir além de mim mesmo. Né? Mas eu achava que era uma tarefa sobre-humana. Então o que eu fiz? Eu me preparei, né, umas férias de verão, reuni todas as traduções que eu consegui encontrar, todas, né? E também o texto original. E me fechei numa salinha da casa da minha bisavó, né? Um lugar onde ninguém ia me interromper ou encher a minha paciência, né? Onde o telefone nem tocava. Né? E eu comecei a leitura, né? Estrofe a estrofe. Né? Era uma época que não existia celular, graças a Deus, né? Nem computador. Então, eu lia as traduções, lia as notas, lia o original, não sabia nada de italiano, mas lia. Né? Tentava, ao menos, captar a sonoridade do texto, o ritmo, e depois voltava para as traduções. Né? Bom, aquele texto me humilhou muitas vezes, muitas. Né? Mas eu me agarrava naquele texto e dizia para mim, bom, eu só vou largar isso aqui quando eu tiver um pouco de luz. Né? E eu fui deglutindo aquilo. Né? Quer dizer, na verdade, eu não fui deglutindo, eu fui ruminando. Né? Eu engolia aquele texto, mas ele voltava. Né? E eu mastigava aquilo e engolia de novo. Entendeu? Mas precisa ser assim. Não pode ser de outra forma. Né? Às vezes, a leitura é uma batalha.
Mas antes, quando eu era adolescentezinho, né, eu achava que eu tinha que ler alguns comentaristas do Dante antes, para poder ler o Dante de maneira certa, né? Até que eu percebi que aquilo era uma idiotice, né? Na verdade, era uma imaturidade minha, era uma insegurança, né? Não, quer dizer, eu tinha que ir direto ao texto. Quer dizer, eu precisava ter coragem, precisava deixar de agir como uma criança, né? E realmente isso mudou a minha vida. Porque eu comecei a pensar diretamente, né, sobre o texto original. Comecei a conversar com o autor, sem intermediários. Claro, depois você descobre os comentadores, os críticos que vão ampliar a sua visão, né? Mas isso é depois. Outra coisa que eu aprendi é que qualquer forma passiva de leitura, para mim, é uma perda de tempo. Muitos livros que eu li na adolescência eu fui obrigado a reler, por quê? Porque eu não tinha feito nenhum tipo de anotação. Quer dizer, eu tinha lido como um passatempo, né? Mas eu descobri que, para mim, isso não é possível. Por quê? Porque eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre tive necessidade de escrever, sempre tive necessidade de expor o meu pensamento. Então eu vi que a única leitura possível era a leitura maliciosa, né? Maliciosa no sentido de ser uma leitura astuta, uma leitura esperta, né? Ou seja, de sempre tentar descobrir o que é que está no substrato do que o autor diz, né? Quer dizer, eu preciso sempre tentar ir além do que o autor diz. Então eu abandonei qualquer tipo de passividade em relação à leitura. Claro, isso não é uma regra que todo mundo precisa seguir, né? Evidente, quer dizer, muitas pessoas aí leem por entretenimento, né? Leem para passar o tempo, e não há nenhum mal nisso, né? Ao contrário, é ótimo, é perfeito, ainda bem que as pessoas leem, né? Bom, mas assim, o que eu faço quando eu pego um livro numa livraria, né? Mas o que eu faço depois que eu olho a capa e o nome do autor? Bom, eu sempre olho, antes de tudo, o sumário e a bibliografia. Por quê? Porque o sumário me mostra a organização do pensamento do autor, né? Me dá uma visão geral do que eu posso esperar daquele livro. E a bibliografia me mostra em companhia de quem o autor caminha. Quer dizer, me mostra aí as bases, as raízes daquele pensamento, né? Me mostra que tipo de pensamento aquele autor despreza, ou seja, com quem que ele não gosta de caminhar, né? E depois, quando a leitura começa, né, eu acho que o Mortimer Adler ele está certíssimo quando ele diz que um bom livro precisa ser lido 3 vezes, né? Mas o problema é que as pessoas leem mal o Adler, né? E acham que isso é uma regra imutável, quando, na verdade, é só um princípio didático que ele está apresentando, né? E que ele, aliás, explica muito bem quando ele diz que o bom leitor consegue realizar as 3 leituras de uma só vez, né? Ou seja, na verdade, são 3 modos de leitura, mas que você precisa aprender a fazer de uma só vez, numa única leitura. E sem conhecer o Adler, eu, de forma intuitiva, sempre tentei fazer isso. É o que o Adler diz, né, quando ele fala em transformar atos diferentes numa realização complexa e que tenha também harmonia, né? Bom, isso é a síntese do que a leitura precisa ser. Mas muitas pessoas não entendem o que o Adler diz, porque confundem as coisas, né? Acham que algo complexo é necessariamente algo difícil, né? Mas não é assim. Algo complexo não é necessariamente difícil, mas é quase sempre trabalhoso, é diferente, né? Então dá trabalho
a gente se acostumar a fazer aquelas 3 leituras numa só. Mas não é impossível, né? Nem difícil. É só uma questão de você treinar a atenção, de você insistir, né? Porque se não for assim, como é que vai ser? Quer dizer, se eu tiver de ler sempre 3 vezes o mesmo livro, bom, pelo amor de Deus, né? Não tenho tempo para fazer isso, não tenho. Tá? Então, enquanto eu vou lendo, né, eu vou tendo uma ideia da estrutura da obra, né, e também já vou interpretando, já vou esmiuçando o que está ali. Né? E também faço a crítica. Eu também avalio, discordo, concordo. Né? Agora, como é que é possível fazer isso? Né? Alguém pode perguntar. Bom, é possível fazer se você é humilde, né? Para reconhecer que aquele julgamento que você fez lá no início do livro, né? Quando você chega no meio do livro, você percebe que você estava errado. Então, o que eu faço? Eu anoto. Né? Eu ponho assim, minha avaliação na página 75 estava errada. Na verdade, o que o autor pensa é assim, assim, assado. Eu sei, né? Eu sei perfeitamente que muitas pessoas recomendam que a gente sempre concorde com o autor, né? Que você não deve criticar antes de completar a análise e a interpretação. E o próprio Adler insiste nisso, que nós não devemos discordar como se a gente estivesse aí numa briga ou numa disputa. Né? Mas isso é impossível para mim. Né? Por quê? Porque, para mim, o verdadeiro diálogo só é possível quando eu sei o que eu penso, ou quando, diante do meu interlocutor, eu vou, à medida que ele fala, eu vou construindo o meu pensamento. Né? Eu vou fazendo analogias enquanto ele fala. Eu vou refletindo sobre as consequências das afirmações que ele diz, que ele constrói. Né? E também vou julgando se eu posso concordar ou não com aquilo. Né? Agora, é claro que durante um diálogo, durante uma conversa, né, o que a gente faz? A gente faz de conta de que nós não estamos vendo certos problemas na argumentação do interlocutor. Né? E fazemos isso por vários motivos. Fazemos isso por educação, né, por cortesia, né, para permitir que a conversa avance e que, então, conversando, a gente possa aí alcançar algum tipo de consenso. Né? Então, na leitura, eu faço o mesmo. Né? Eu faço de conta que eu não estou lendo o que eu estou lendo. Né? Mas é claro, claro que isso é só um gesto de cortesia da minha parte. Né? Por quê? Porque eu não quero que a conversa pare, a conversa está boa. Né? E é um gesto também de confiança, né? na inteligência, na argúcia do meu interlocutor, né? E na eficácia do próprio diálogo. É um gesto de cordialidade. Exatamente quando a gente vai numa festa, né, e o dono da casa bebe demais e começa a dizer umas bobagens terríveis. Né? O que você faz? Você faz de conta que não ouviu, né? Só para não ser grosseiro com aquela pessoa que te recebeu de maneira tão carinhosa. Outro hábito que eu adquiri, né, é nunca, 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 em nenhuma situação, avançar no texto sem entender. Né? Pode ser uma palavra desconhecida, pode ser um trecho que escapa à minha compreensão. Né? Não importa. Eu paro e vou em busca da resposta. Eu nunca avanço sem entender. Né? E eu faço isso por quê? Porque, às vezes, poucos parágrafos à frente, aquela palavra cujo sentido me escapou, né? Aquilo sempre vai comprometer o entendimento do conjunto. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre compromete. Mas, de qualquer forma, eu sinto que a leitura ela pressupõe uma grande parte de intuição. Né? E por isso que ela não pode ser ensinada. Né?
E isso ocorre por uma questão muito simples, quer dizer, todas as deduções que eu posso fazer, todas as motivações que eu posso experimentar, a forma, né, pela qual eu absorvo o que eu leio, tudo isso é intransferível. E, em boa parte, é inexplicável também. Né? Por quê? Porque são questões que estão ligadas aí às minhas características pessoais. Né? A forma como a minha mente funciona, os caminhos que os pensamentos percorrem na minha cabeça, o conjunto de experiências que eu possuo. Né? Isso tudo é muito pessoal. A forma como a minha mente se agita diante daquelas novas informações que surgem com a leitura, bom, isso é uma forma somente minha. Né? E por mais que eu me esforçasse, eu jamais conseguiria transmitir essa experiência em todos os seus detalhes. Né? Basta que a gente pense em todas as associações de ideias que acontecem dentro da nossa cabeça diante de uma imagem que a gente vê na rua, né? Diante de um fato aí trivial, comum. Ninguém consegue verbalizar tudo o que se passa no seu interior. Muito menos num processo tão complexo como é o processo de ler, né? O processo de adquirir conhecimento, de estudar. Né? Mas o que a leitura pede para mim é nunca ser passivo. Né? Quer dizer, se eu não me agito quando eu começo uma nova leitura, né? Quer dizer, se eu percebo que há algum desinteresse, que por algum motivo eu estou cansado, estou desinteressado, né? Ou se eu sinto algum tipo de acomodação mental, bom, eu paro, volto para o início e recomeço o meu diálogo com o autor. Tá? Eu não aceito fazer uma leitura automática. Tá? Quer dizer, eu nunca avanço na leitura movido pela inércia. Por quê? Porque isso, para mim, é uma forma de desprezar o livro. Né? De desprezar a chance de diálogo verdadeiro que está ali se oferecendo para mim. E eu também insisto comigo, né, para que eu faça uma leitura generosa. Né? Primeiro porque não há um livro perfeito, não há um estilo perfeito. Não existe. Né? E segundo, porque nem sempre uma ideia genial é escrita da forma mais agradável ou mais perfeita, né, do ponto de vista estilístico. Quer dizer, até os autores mais geniais cometem aí os seus exageros, né, os seus deslizes. Então eu sempre tomo o cuidado de ser benevolente, de ser generoso, pensando que muitas vezes um pequeno defeito pode ajudar, inclusive, a ressaltar a beleza do conjunto. Né? É claro, é evidente que nós estamos sempre buscando, em primeiro lugar, o prazer. Né? Então sempre vão existir os autores que me agradam, os autores com os quais eu me identifico. Mas eu sempre me esforço para ler aquilo que é necessário, aquilo que o meu trabalho exige, né? Aquilo que eu considero importante para o momento em que eu estou vivendo. Né? Foi isso, inclusive, o que me fez começar a série de releitura, né, dos prosadores da literatura brasileira. Né? Uma série da qual já tem 2 livros publicados. Né? Eu até comentava sobre isso semana passada com um amigo, que se dependesse do meu gosto pessoal, né, eu não, jamais me dedicaria a ficar lendo os escritores brasileiros. Né? E não me dedicaria por um simples motivo. Há na literatura mundial obras que são indispensáveis, né? E muito mais urgentes para serem lidas. Né? Um russo pode passar a sua vida inteira sem ler Machado de Assis, sem nenhum problema. Né? Agora, um brasileiro não pode morrer sem ler Dostoiévski, Tolstói, Chekhov. Não pode. Né? Mas o que me motivou a fazer a série sobre os prosadores nacionais
não foi o prazer, né? Mas foi o dever de dar uma resposta à circunstância em que eu vivo. Quer dizer, o que me motivou foi um senso de dever inspirado pelo que o Ortega y Gasset disse. Quer dizer, eu sou eu e minha circunstância. E se não a salvo, não salvo a mim mesmo. Ou seja, a minha circunstância forma a outra metade do meu eu. E eu preciso dar uma resposta para essa outra metade. Porque se eu não agir assim, eu vou ser sempre um meio homem, né? Eu vou ser sempre a metade daquilo que eu posso ser. E viver é isso, é se relacionar com o mundo, é atuar no mundo, é se ocupar do mundo, né? Mas não de qualquer mundo, né? Quer dizer, eu me ocupo também com o que se passa longe de mim, mas de forma muito remota. Quer dizer, o que mais me atinge, né, e o que eu posso mais atingir é o que está próximo, é a minha circunstância. Então, essa também é uma forma de fazer uma leitura que sirva não só para adquirir conhecimento, né, mas para ampliar a compreensão que eu tenho de mim mesmo e dos outros. Quer dizer, eu me esforço para que a leitura atinja todas as áreas da minha vida, porque o conhecimento só tem valor real se eu puder aproveitar esse conhecimento nos diferentes espaços da minha vida, né? Inclusive em termos de ética, né? Na minha relação com as pessoas. Ou seja, a leitura, ela nunca pode ser um anestesiante, né? Ao contrário, quer dizer, enquanto eu leio, eu vou reordenando de alguma forma os aspectos da minha vida, né? Enquanto eu leio, eu vou dizendo sim, não, né, para mim mesmo e para o texto, para o autor. Tem um texto que eu escrevi há muitos anos sobre um poema do Rilke, né, em que eu digo isso, eu digo que nenhuma linha é inútil para o leitor que sabe que ele está em constante transformação, né? Nada pode diminuir esse leitor, nem mesmo os livros ruins, né? E eu creio que é isso que eu tento fazer com as minhas leituras. Eu tento fazer com que o diálogo seja sempre proveitoso, né? Mesmo quando o meu interlocutor tem pouco a dizer, né? Ou mesmo quando o meu interlocutor só diz coisas inúteis, tá? Bom, e quando isso acontece, o que eu vou fazer? O livro, pelo menos, me ofereceu o prazer, né, a alegria de eu me sentir absolutamente certo daquilo que eu penso, né? É isso, meus caros. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro e tudo de bom.